Esse falatório todo cumpriu uma primeira etapa e a gente agora encerra com uma segunda. A gente tentou falar sobre como manter o fogo eterno. E agora a gente, mantendo-se íntegro diante de seus poderes emancipados. Se vocês perceberam bem, essa tal de relação de namoro eterno, essa tal de relação íntima, potente, fez com que eu me tornasse um ser humano melhor e melhor e melhor e melhor. Não tendo um amadurecimento emocional, não tendo um ego estruturado, não tendo um trabalho pessoal bem feito, é muito fácil me perder, é muito fácil eu usar a relação como uma espécie de trampolim para eu largar a relação e partir para aventuras estranhamente joviais. Esse é um percurso que a gente falou, que é um percurso muito profundo, mas ainda não tem garantias de eu fazê-lo chegar na outra margem plenamente maduros, porque a sedução é muito grande. Dos poderes que a gente conhece quando está numa relação de coragem, numa relação de honestidade, dá a impressão de que você pode tudo, inclusive descartar, inclusive brincar no mau sentido. Então, é uma fala sucinta e uma fala absolutamente concentrada na responsabilidade que é você fazer com que essas pessoas surjam, essas potências identitárias surjam através de uma relação a dois. E o que você vai fazer com isso? Né? Quer dizer, prosseguir na relação, prosseguir na individuação, né? E parece óbvio, mas não é. Porque não raro a gente vê esse caminho bem trilhado lá pelas tantas, um desvio, como quem diz, narcisicamente, vaidosamente, egocentradamente, eu posso tudo, e aí você começa a se desviar da história. Isso é importante deixar essa advertência. Eu acho que é porque o nosso processo de desenvolvimento da consciência, ele normalmente não nos assegura de nada. Isso é o normal. A gente pode dar não sei quantos passos para frente, pode cair para trás. Então, o processo de desenvolvimento nosso de inteireza é um constante trabalho, né? E a gente não pode achar em momento nenhum que, bom, cheguei, já estou aqui, porque senão, sabe, a gente vai cair na própria armadilha, né? Acho que é isso, assim. Então, em síntese, nós temos um homem mantenedor, um homem abandonador e um homem desdobrador, né? E aqui me interessou particularmente desenvolver o homem desdobrador, aquele que desdobra. A gente conhece muito bem aquele que preserva, aquele que detona, mas é tempo daquele que desdobra, aquele que tem uma semente e faz um bosque a partir dali, de uma relação de intimidade. Então, aí a gente também tem a mulher cuidadora, tem a mulher abandonadora, e aí eu queria fazer um adendo, porque é claro que as mulheres também podem abandonar no sentido de ir embora, mas isso é mais uma prática do masculino. O feminino abandona de uma outra maneira, no geral, abandona sendo fria, distante, reclamona, tornando o outro se sentindo culpado por toda a desgraça do universo, né? Então essa maneira que mais comumente o feminino usa para abandonar o outro. E a mulher desdobradora, que é aquela que tem certeza que nas dobras da vida existe mais e que a gente se pede, quero mais, né? Me disponibilizo porque eu quero mais da relação, de mim, da vida, de tudo, né? Não por falta de realização, mas porque a gente tem esse direito, né? Saber que a gente tem esse direito ao reino. Lembrando então 5 estereótipos de relação. A primeira é a relação Bradesco, que é a relação do que eu ganho nessa relação, que é uma relação de dividendos e juros, juros e dividendos, uma relação pragmática, objetiva, do final do mês, eu estou no vermelho, eu estou no positivo, eu estou no negativo, o que eu ganho com essa relação? Né? A segunda relação é a relação catártica, é aquela que a gente bota tudo para fora, né?
o pior nosso aparece ali, né? O que está incomodando sai tudo. Num primeiro momento pode até dar um alívio, mas é um tal de cuspir em cima do outro sem nenhuma elaboração prévia e puf, né? O outro é a lata de lixo. É uma relação tipo esgoto, é a relação SEDAI. Da relação SEDAI a gente passa para a terceira, que é a relação DETRAN. A relação DETRAN é a relação tapa-buraco. Que é uma relação fundamentada na carência. Tanto pode ser o tampa-buraco no sentido sexual, quanto tampa-buraco no sentido afetivo, emocional. Então, de descarte em descarte, a gente vai aonde o prazer nos leva, mais periférico, mais superficial possível. E a quarta relação é a relação anatel, que é aquela relação fraterna, que é aquela que não é a conversa, né, daquela parte do terapeuta, mas que tem uma adequação. Mas é aquela relação que a gente conversa, né? E quando viu a mulher, o amante, a amante, o homem, acabou que se esvaiu de tanta conversa, não é? Muita falação demais da conta, passou do limite. Anatel. E por último, a relação... A gente pensou em fazer relação Embraer, sabe? Mas a gente achou que não devia. Oi! Porque eu acho que não cabia, essa última relação não cabia sem Embraer. A gente botou uma relação assim, relação Sequoia, que é a que nos interessa em particular, que é que de enraizamento em enraizamento a gente vai chegando às alturas, porque a gente, ao viver a era do descarte, a Sequoia está fora de moda. Ou seja, as relações de paixão pelo que eu desconheço e que eu preciso conhecer é o que vai formando um arbusto, um belo dia virar uma sequoia, né? Eu acho que a relação sequoia é aquela que vê a relação como uma promessa de vida, não como uma ameaça, né? Uma promessa de vida de nos levar para além, né? Assim, e não com a ameaça que a gente vai se perder, a gente vai perder o outro, a gente vai perder a vida. Porque, aliás, a gente só perde o que a nossa ignorância gera, né? O medo de ficar só, né? As proteções indevidas que nos impedem de viver mesmo. A relação sequoia, eu acho que é feita de pessoas que se libertaram, né? E pessoas livres são muito tesudas, são muito apaixonantes, né? Essas livres de verdade. E eu acho que são espontâneas. E o subtítulo do nosso encontro, um ensaio, né, sobre o espontâneo, veio, na verdade, né, foi inspirado nas relações sequoia que a gente tem direito de viver, né? E sermos esses seres cheios de elan. Normalmente a gente termina o almoço singelo perguntando: e aí, vocês têm alguma pergunta? A gente vai terminar de uma maneira diferente. Nós vamos fazer uma pergunta para vocês hoje. A pergunta é se vocês sentem se vocês sentem palpável isso que foi colocado em relação... Vocês não perceberam, mas a gente descreveu 10 etapas, não 10 etapas, 10 perfis de eus emancipados, de eus provocados, de eus numa relação. A pergunta que a gente faz é se vocês sentem algo palpável nisso, ou se isso é uma bela filosofia. Isso não vai cair na prova. Eu queria falar sobre isso, Sérgio. Diego. Na verdade, você estava falando isso, se tivessem 1000 pessoas, 10 pessoas